Pode ser. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é José Abdala Relayel, mas o pessoal me conhece mais como Elayel. Eu sou aqui do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e trabalho numa área chamada Física de Interações Fundamentais, que pode ser olhada sob um ponto de vista da teoria, sob um ponto de vista da experimentação ou sob um ponto de vista da fenomenologia. A minha abordagem é a abordagem teórica entre a teoria e a física matemática. E o trabalho que eu faço aqui no CBPF, vamos dizer, dentro da pesquisa em física, esse é o trabalho geral, e trabalho na pós-graduação, né, com estudantes de mestrado, estudantes de doutorado e alguns pós-docs. Mas a razão pela qual eu estou aqui é porque eu coordeno um grupo de pesquisa aqui no CBPF que se chama Física e Humanidades. Então, a gente resolveu trabalhar a questão da física, a questão dos desafios que a física lança para abordar algumas questões sociais e fazer uma espécie de uma inclusão via a pesquisa científica em física. Talvez hoje isso seja um assunto um pouquinho mais popularizado, mas o trabalho nosso iniciou-se em 1994, há 18 anos atrás. Né, eu cheguei no CBPF em 88 e depois de 6 anos aqui eu senti a necessidade da gente ter uma parceria maior com a sociedade. Eu senti que faltava no CBPF um pouco a questão da extensão. Então, com esse grupo de pesquisa, nós tentamos fazer uma abordagem, sobretudo com as classes populares. Então, nós trabalhamos com uma educação em periferia urbana e o que eu fiz foi fundar alguns núcleos de pré-vestibulares comunitários, na época que o pré-vestibular fazia mais sentido, e tentar fazer a chamada pela física, que no ensino médio considera-se uma das disciplinas mais excludentes, sobretudo nas escolas de periferia e às vezes, né, quando a gente trata de comunidades mais carentes, o ensino das ciências ditas exatas é um pouco mais deixado de lado. Muitas vezes se decide, sem que as pessoas tenham participação nesse processo decisório, que com as comunidades mais carentes e com as comunidades mais periféricas a gente tem que trabalhar abordagem de arte, capoeira, artesanato e, por que não, a ciência. Então, o nosso desafio foi tentar conquistar as pessoas marginalizadas com a abordagem da ciência. Com a minha ciência e a física, o desafio que eu lancei a mim mesmo e alguns colegas que toparam entrar no projeto, que nós desafiássemos e nós incluíssemos pela física, buscando, talvez, na disciplina mais excludente do ensino médio, reintegrar as pessoas e proporcionar às pessoas o gosto, né, pela volta ao estudo e o gosto até pela escolha de uma carreira acadêmica. Então, nós lançamos o desafio em 1994, nessa época eu morava em Petrópolis, e nós fundamos lá o pré-vestibular comunitário para negros e carentes. E daí a gente percebeu como trazer o ensino da física, sobretudo, não falando daquela física que se estuda no ensino médio, aquela física medieval, mas de uma física de fronteira. Os grandes problemas da ciência contemporânea, sempre contextualizar os problemas que levam à discussão das grandes teorias, aos prêmios Nobel mais recentes, trazer essa discussão, esse debate para o estudante, para o aluno, relacionar essas discussões com todas as outras disciplinas. Então, nós, desde o início, trabalhamos uma conexão muito grande entre física e sociologia, física e história, física e geografia, física e linguagem. Física, né, português, né, então o texto, a questão do estudante desde cedo acostumar a escrever texto científico. Então, o trabalho dos professores de português, literatura e redação era, sobretudo, fazer com que os estudantes desenvolvessem o gosto pela leitura de ciência, né, ler Machado de Assis, mas também ler os autores científicos, nas ciências ditas exatas, e trabalhar a palavra nas ciências exatas. Não reduzir as ciências exatas a um jogo de equações, né, que é uma forma muito fácil de trabalhar, porque você joga tudo para a matemática e você simplesmente cruza os braços. Então, transformar as ciências exatas também numa ciência de palavra foi um desafio para nós todos também, inclusive para mim, né, que é muito mais fácil você escrever uma equação, depois que a gente se vicia, é muito mais fácil a gente escrever uma equação complicada do que explicar exatamente o contexto, as ideias físicas, o que aquilo significa. Muitas vezes, né, deixar de lado a aplicação, mas trabalhar o significado. Então, esse foi um desafio que para nós não é comum nas ciências ditas exatas, né? Nós
gostamos muito da aplicação, da visualização através de fórmulas e muitas vezes deixa absolutamente de lado o problema do significado, e é isso que afasta o estudante. Então, nós percebemos que a gente começou a cativar as pessoas pela física. As pessoas começaram a compreender que elas tinham uma chance de integração social, e eu estou falando de uma situação, eu vou colocar as coisas bem claras, sem nenhuma restrição à política, nós estamos falando de um Brasil que é o Brasil pré-Lula, onde a diferença era muito maior. Nós conseguimos, hoje é muito mais difícil a gente trabalhar as condições que nós trabalhávamos há 18 anos atrás. Há 18 anos atrás, nós encontrávamos situações... Eu morava numa cidade como Petrópolis, que é uma cidade considerada boa, nós víamos a Idade Média ali dentro, em certos bairros, pobreza, ignorância, e a gente tinha que tentar resgatar essas pessoas com a física. O desafio era resgatar com a física, não é resgatar... Com todo respeito às outras ciências, né, inclusive as parcerias com as outras ciências foram muito importantes, mas o desafio era resgatar com a física, que é aquilo que as pessoas dessas classes sociais mais pobres, nessa época, as classes populares mais pobres e empobrecidas, elas achavam que elas jamais poderiam entender física, matemática não era para elas, o máximo que elas poderiam fazer seriam as disciplinas de memória, de memorização, conceitos completamente errados. Então, a gente trabalhou isso, o trabalho vem sendo desenvolvido há 18 anos, nós, mesmo depois da era, do fim do vestibular, vamos dizer assim, do Enem, a pergunta é, a nossa proposta sobrevive se não houver vestibular? Sim, sobrevive. Nós estamos sobrevivendo, porque, na verdade, a gente evoluiu para uma escola de formação de jovens cientistas. O que nós temos feito hoje é formar jovens cientistas a partir das classes populares, pelo chamado da física. Nós formamos muito poucos físicos, formamos muitos sociólogos, já temos, inclusive, professores adjuntos da UFRJ que saíram do nosso curso, eram feirantes, pessoas empregadas domésticas, caixas de supermercado, vendedores de loja, muito simples. Hoje são professores em federais brasileiras, temos gente estudando na Rússia, nos Estados Unidos, na França, pessoas que saíram de situações de completo desacoplamento social, eram verdadeiras sombras sociais, que hoje se integraram ao mundo acadêmico pela chamada da física. Foi um grande aprendizado para nós. Eu posso dizer que, trabalhando a educação, porque nós, em física, sobretudo quem faz pesquisa, é muito deseducado para a educação. A gente acha que a gente chega na frente de uma turma, coloca uma porção de coisa complicada e muitas vezes a gente se defende justamente complicando a vida, porque é uma forma de exercer poder, é colocar coisas bem complicadas, fazendo com que as pessoas não entendam e para a gente poder ter segurança e enfrentar, às vezes, os desafios. Então, o que a gente quis foi quebrar com todo esse discurso de que nós temos que nos fazer entender. Se nós não conseguirmos falar do Prêmio Nobel de 2012 e nos fazermos compreender por um estudante de ensino médio, nós somos fracassados, nós não sabemos o que estamos fazendo. E, com isso, a gente conseguiu entender que a gente conseguiu formar bons sociólogos, ótimos antropólogos, historiadores, geógrafos, engenheiros, médicos e até físicos, né? Nós levamos 10 anos para construir o primeiro estudante de física. Foi um trabalho de 10 anos, porque nós nunca fizemos recrutamento. Tinha que ser espontâneo. Mas o que nós gostávamos muito é de ver que a física consegue formar um sociólogo. A física consegue formar um professor de letras, a física consegue formar um pedagogo. Todas essas pessoas foram integradas, né, socialmente, academicamente, pela chamada da física. Então, eu já estou terminando, mas o grande laboratório a gente fazia um mês antes de iniciar as aulas, quando a gente fazia as inscrições, a gente fazia o que se chamava as oficinas, e as oficinas eram um banho, a gente trabalha aos fins de semana, as aulas são sábado e domingo, então as oficinas eram verdadeiros banhos de duas disciplinas fundamentais, ciência e cidadania e cultura nacional. Então, um estudante que... A gente estava falando de pessoas que não sabem nem o que é o ensino médio, então a gente tinha que conversar com pessoas, convencendo de que elas poderiam entrar na universidade federal, porque muitas vezes, há 18 anos atrás, as classes populares elas acreditavam que o lugar de pobre era na universidade particular,
com bolsa. Elas jamais acreditavam que elas poderiam entrar numa UFRJ, numa UERJ, numa UF, até mesmo numa PUC com bolsa. Então, nós tentamos quebrar todos esses paradigmas, né, mal estabelecidos, e fazer com que as pessoas descobrissem, né, as suas vocações através da chamada da física. Então, a disciplina física, ela era uma disciplina que fazia transversalidade com todas as áreas. Nós temos física com ciências sociais, física com história, física com geografia, física com português, obviamente física com matemática, física com química, física com biologia e física com filosofia. Então, nossos estudantes, desde o início, eram também introduzidos às aulas de filosofia. Tudo que não caía, vamos dizer assim, na prática, né, em vestibular, nós não abríamos mão de dar também para os nossos estudantes. Ensinamentos de filosofia, de outras discussões mais gerais sobre cultura, cidadania, né, coisas que agora estão até sendo introduzidas no vestibular. Então, como pesquisador do CBPF, eu começo a compreender, né, que a gente consegue ter uma integração social muito grande através da física. Não é preciso levar para as comunidades mais carentes artesanato somente, música, decidir que essas pessoas possam ser tiradas do tráfico ou, às vezes, da vida, né, mais desregrada, só através da chamada, da coisa que é engraçadinha. E a gente descobriu que é muito bonito a grandeza que um ser humano atinge quando ele acha que ele entende uma coisa que ele considerava, o que disseram a ele, o que o convenceram de que ele jamais seria capaz de aprender, que é física e matemática. Então, a gente entendeu que quando o estudante ele domina a física no nível conceitual, né? Não precisa ser um físico, nem dizer que vai estudar física, mas do momento que ele consegue discutir física, assistir uma palestra, fazer perguntas, se articular naquela área, ele ganha uma força violenta, porque ele sempre foi indicado, foi sempre instigado a acreditar que ele nunca poderia aprender nem física nem matemática. Então, esse foi o nosso desafio, a gente descobriu que isso é possível e estamos descobrindo, pouco a pouco, como nos colocar esse diálogo cada vez mais difundido na sociedade. Então, a minha contribuição pode ser um pouco nesse sentido de desconstruir, desnaturalizar um pouco essa ideia de que a física é uma ciência para poucos, não é, a física é uma ciência para todos, e, para mim, a física é uma ciência social e humana, depois é que ela é exata em última instância. Depois que a gente sabe o problema social, o problema humano da física, aí coloca em equações. Essa é a última etapa, e é a mais fácil. Foi só isso que eu tinha que dizer. Nossa, Elael, que experiência, é de chorar. Muito bonito. Eu acho que agora seria bem legal da gente abrir um pouco as questões que possam aprofundar as perspectivas abertas pela Lu e pelo Elael. E eu pergunto se os presentes têm uma questão para colocar. Bom, a Lu eu conheço já, né, Lu? Eu vou fazer a minha questão para o professor. Parabéns pela iniciativa, realmente. Né, eu acredito exatamente nesse poder transformador da ciência, né, esse acesso que ela deveria ter a poucos, né. Eu gostaria de saber se existe se o senhor vê outros movimentos como este em outras áreas, em outras universidades pelo país, e como está o projeto hoje, né, já que não existe, o vestibular está se dissolvendo, né? Quais são as perspectivas futuras, a amplitude desse projeto? Parabéns mais uma vez. Obrigado. Não, o que eu acho bacana é que, Brasil afora, eu viajo muito pelo Brasil, para as semanas da física, eu gosto muito de aventuras, assim, de ir para o interior, para pequenas universidades emergentes, sobretudo os institutos federais de ciência e tecnologia, os antigos Cefetes e os atuais IFES, né, que são um grande projeto no sentido de que ali está a classe popular. A classe popular está entrando na ciência hoje descaradamente pelos institutos federais. Então, a semana passada eu estive semana retrasada no outro, amanhã eu estou indo para o Ceará, para o Instituto Federal de Fortaleza, do Ceará em Fortaleza. Então,
eu vejo que isso é fruto de uma experiência que o jovem universitário está muito integrado nisso, nesse processo de inclusão pela ciência. Existem núcleos de pré-vestibular, do que a gente chama de pré-vestibular comunitário, o nome não mudou, eu agora estou começando a mudar lá em Petrópolis o nome para pré-universitário comunitário, porque não tem mais sentido falar em vestibular, mas eu acho que existe uma consciência do professor universitário, do estudante universitário, de querer dar o melhor de si voluntariamente nesse sentido. Agora, o nosso curso é um pouco mais particular, no sentido de que ele foi fundado há 18 anos, quando o movimento não existia. E nós, por a nossa competência maior ser a física, o nosso desafio era, eu sempre me coloquei isso, por que eu tenho que ensinar capoeira, que é muito legal, berimbau também, que é muito legal, artesanato numa comunidade? Por que eu não posso transformar o garoto da comunidade num matemático, num físico, num cientista da computação, num neurocientista? Por que não? Por que para ele é bordado, artesanato, coisas engraçadinhas? Por que ele não pode ser sério? Por que ele não pode? Por que eu tenho que jogar ele para uma escola técnica? Por que ele não pode trabalhar o abstrato? Mesmo que ele não tenha um capital cultural, se mesmo que na casa dele o discurso seja da sobrevivência, ele não está condenado a só fazer coisas aplicadas, ele tem que ser filósofo também, ele tem também que imaginar, ele tem que desenvolver o mundo abstrato dele ao máximo. Então, o nosso trabalho foi sempre, desde o início, de não negar a capacidade de abstração àquelas pessoas que estão dia a dia lutando pela sobrevivência. Elas têm o direito de levar para casa, no final do dia, também o abstrato e levar para a família delas esse sentido de que ela pode participar do mundo das ideias. Ela não tem que fazer um ofício, ela não tem que aprender uma profissão para servir a ninguém. Ela pode também desenvolver as grandes ideias. Então, esse tem sido o desafio do nosso curso. Eu acho que, nesse sentido, ele foi não quero ser arrogante, mas, assim, pelo que eu conheço das redondezas, foi um pouco inovador, porque os cursos de pré-vestibular comunitário eles surgiram muito com uma coisa muito utilitarista, passar no vestibular, ensinar o que cai no vestibular. O nosso desafio não era esse. O nosso desafio é ensinar a vida através da ciência. Mostrar que a ciência, sobretudo que a física é uma ciência humana, que ela muda o mundo, que ela muda as relações e, com isso, fazer com que as pessoas descobrissem que elas seriam capazes também de trabalhar o mundo das ideias, o imaginário. Então, nesse sentido, eu acho que a gente aprendeu muito. Porque para mim, isso tudo era novo, cara. Eu entrei nisso assim, com a cara e a coragem, completamente de forma empírica, aprendendo, errando, conversando com educadores, com antropólogos. Inclusive, os nossos antropólogos de plantão hoje, os nossos sociólogos de plantão, são os nossos egressos. Então, hoje nós temos um professor aqui na UFRJ, o professor Rodrigo Rosito Tolato, ele é praticamente a nossa eminência da antropologia, e com ele veio disso, ele veio desse movimento. Ele largou uma sapataria, ele vendia sapato, e hoje ele é antropólogo e sociólogo. Então, ele pode nos colocar, ele começou a nos colocar onde é que a gente podia estar errando, onde é que a gente podia estar saindo da realidade. Então, é um trabalho que a gente está aprendendo a cada dia. E agora, o desafio é outro, não tem mais vestibular, mas a vida continua. Então, nós estamos formando para a vida. A gente quer formar cientistas. Esse que é o trabalho. Posso fazer uma pergunta? Bem, primeiramente, parabéns. Achei fantástico a ideia. E, assim, falar... Eu achei fantástico o projeto e também vejo que, até quando você falou de capoeira e de artesanato, também existe um modelo muito medieval, né? Porque não é passado realmente o que é arte, um senso crítico, cultura. As pessoas acabam ficando marginalizadas nas suas práticas também, de nem compreender aquilo, poder até regional, cultura local. Mas outro detalhe que eu queria te perguntar era em relação do que você falou sobre, problematizar situações, que é difícil, acho que para todo mundo, né? Você tem observado isso, assim, qual o índice no PISA, de física? Porque eu acho que não é limitado a essas periferias, né? Aprender física, eu acho que é... Não, os resultados têm sido muito bons. Assim, vamos dizer, em termos comerciais, né? Se a gente tivesse que fazer um comercial do nosso trabalho, o nosso nível de aprovação nas universidades federais, a gente também prepara as pessoas para as universidades federais. Nós não preparamos, assim, é particular, é só em último caso, porque às vezes o estudante não pode sair de Petrópolis, tem que trabalhar para a família, mas assim, o nosso desafio é colocar o estudante nas grandes universidades.
E o índice de aprovação tem sido sempre na faixa de 80% a 90%. Então, a gente consegue... Porque o que nós entendemos, sabe, Lu, não é que é o conteúdo que leva as pessoas ao sucesso, é elas compreenderem o que elas estão fazendo ali. Às vezes, por exemplo, você acha que eu dando aula sábado e domingo só, aliás, física só aos sábados, uma aula por semana de 2 horas, eu não consigo cumprir nem 1/5 do que é o programa estabelecido. Então, o talento que a gente tem que desenvolver também é saber aquilo que é universal, o mínimo que a gente pode fazer para que a pessoa tenha o máximo de compreensão. Isso, para a gente, não é óbvio também. Porque a gente, em física, é muito adestrado a colocar fórmula. Então, quando você começa a não dar fórmula, você acha que, no início, você acha que você não está dando nada também, que você está enganando as pessoas. E as pessoas também se sentem enganadas, porque elas sempre acharam que física é uma coleção de fórmula. E quando elas saem de uma aula de física com uma fórmula depois de 2 horas, elas também, mas isso não é para aula de física. O próprio aluno não acredita que aquilo vai ter sucesso. Mas a gente entende que o sucesso do trabalho não é ele ter conteúdo, é ele saber o mínimo, mas ele saber o significado e o pensamento crítico. Ele saber o que espera por ele. O desafio dele, ele vence. Nós entendemos, os nossos alunos entram na UFRJ, entram na UERJ em boas colocações, inclusive, porque eles sabem que existe uma vida muito excitante aguardando por ele lá dentro. Então, ele sobe pelas paredes, ele vence qualquer obstáculo para ele ter acesso ao mundo universitário, porque nós também fazemos o seguinte, os nossos professores são todos mestrandos, doutorandos ou já mestres e doutores. Então, o convívio é muito direto. Uma pessoa que em casa, às vezes, não conhece nenhum engenheiro, de repente, ela tem aula com doutores, com mestres, com autores de livro. A gente faz questão de colocar esse banho em cima delas. Então, a vida das pessoas, depois que elas entram ali, muda. A visão de mundo delas muda. Então, isso é que eu acho que é o grande sucesso do nosso trabalho. Claro que um aluno nosso, em relação aos cursos pagos, mas ele não estuda nenhum 10º, ele não tem simuladão, não tem aulão, não tem nada disso. A vida é normal, filosofia, mas ele compreende que saber significa muito. Ele não é adestrado. Adestramento, absolutamente. Inclusive, a gente já despediu professores por querer transformar. Despediu sem professor voluntário, no sentido, né? Sem FGTS, sem nada, sem briga, mas despediu no sentido de que o professor não estava compreendendo que o papel do movimento... Nós não estamos num curso, nós estamos num movimento social, um partido social da ciência. Então, é a ciência que vai fazer o cidadão. Essa que é a nossa filosofia. E eu acho que é isso que faz a diferença. Para nós, inclusive, eu melhorei muito como professor. Eu digo, as minhas aulas na pós-graduação do CBPE, a gente que é professor, todos nós sabemos quando damos uma boa aula ou não. E eu posso dizer, depois de 1994, realmente eu estou aprendendo a dar aula. Antes, eu era um atravessador. Eu jogava a informação que eu tinha aprendido. Hoje, eu sou capaz de criar métodos de ensino, capaz de transformar... Eu tenho que falar, o Prêmio Nobel de 2012, o meu aluno tem que entender. Então, eu tenho que buscar um modo de fazer com que ele entenda do início ao fim o que foi o Prêmio Nobel de Informação Quântica ou o que foi o Prêmio Nobel do modelo padrão. Eu tenho que ter essa capacidade. Então, é um grande desafio para mim também. Estou aprendendo com isso. Parabéns, obrigada. Assim. A gente já fez os anúncios, agora a gente vai nas escolas públicas de Petrópolis, a gente faz os anúncios, panfletagem, a gente, inclusive, tem dificuldade de entrar nas escolas, as diretoras, a gente enfrenta uma dificuldade com o establishment, não é fácil, a gente já sofreu assédio de cursos pagos, porque a procura é muito grande, e, claro, nós também não trabalhamos só com a questão socioeconômica. Essa é a primeira abordagem, mas se tiver um aluno de classe média, mas que mostra vontade de aprender, de entrar... Meu filho, por exemplo, ele foi para aquele pré-vestibular. Eu não botei meu filho em lugar nenhum. No 3º ano, eu tirei meu filho e eu quis, você vai conhecer o Brasil agora, é ali que você vai estudar, e o desempenho dele na UFRJ foi ótimo, ele ficou em 6º lugar no vestibular, e aprendendo aula sábado e domingo, mas convivendo ali. Então, a gente é o boca a boca, na verdade, digo, é mais o boca a boca, é o primo que o cara entrou na universidade, aí a família toda fica sabendo, aí o vizinho, o que aconteceu com aquele? Ele é engenheiro, aí, aquele ali já é professor, e aí o boca a boca, isso aí é a história lá do barbeiro de Sevilha, né? É a calúnia, né? É a área da calúnia, essa aí ninguém segura, quando a coisa toma corpo, então é o boca a boca, já se incorporou, vamos dizer assim, ao boca a boca de Petrópolis, o nosso curso, e a gente tem algumas sedes aqui também, né? A gente trabalha em alguns núcleos da Baixada também. Lindo. Obrigada. Como é que você, entre aspas, quebra esse gelo
Tá certo, isso. Ó, a resistência inicial é do aluno, primeiro de tudo, quando ele chega ali, ele descobre que não é assim um curso de pré-vestibular, que ele vai ter apostila, que ele vai fazer 10 exercícios para fazer uma única coisa, quando ele poderia fazer um único exercício, ele não vai fazer 10. E uma coisa que a gente entendeu muito claro, cara, que eu não podia imaginar, que o grande inimigo é a família. Porque o carente, o problema é que ele chega dentro de casa, você imagina, uma moça que é babá, ela chega em casa e fala, eu vou fazer vestibular, eu vou entrar para a UFRJ, a família cai de pau em cima dela. As pessoas não acreditam que elas possam ter, para eles, esses lugares é lugar de rico. Então, eles não acreditam que ele possa. Então, o primeiro mês de aula é a gente fazer com que eles ganhem, você pode, você vai pagar R$5 por mês só para a gente comprar o detergente, comprar o material da limpeza do local que é emprestado para nós. Nós não temos sede. Nós temos uma sede emprestada que a gente recebe limpíssima e tem que devolver limpíssima. Então, o trabalho todo, os R$5, R$10 que eles pagam, quando podem, é para comprar o produtinho de limpeza, o lanchinho do dia, né? E é muito difícil ele acreditar quando ele vê gente pagando R$800, R$1.000 por um curso de pré-vestibular, ou às vezes até mais. Em Petrópolis, a média é R$500, R$400. Então, uma pessoa que paga R$5, R$10 e tem aula só sábado e domingo, é muito difícil ela acreditar que ela vai entrar na UFRJ na engenharia química, ou que ela vai entrar na UERJ em curso de psicologia, como é o caso que a gente coloca direto. Então, esse ano, por exemplo, Faculdade de Medicina de Petrópolis, o primeiro lugar foi uma aluna nossa, uma menina que trabalhava numa mercearia, caixa de um supermercadinho de bairro, filha de mãe empregada, pai pedreiro, e é difícil eles compreenderem que eles podem, mas a gente leva um tempão para isso, a gente leva uns 3 meses para o cara acreditar que nós não estamos brincando com eles, que aquilo tudo é possível. Então, a resistência é o próprio aluno e a família do aluno. Sim, pai, amigo. Só uma pergunta. Não, Celso. Eu sou Celso Guimarães, da Escola de Belas Artes, da área de desenho industrial, artes, coisas afins. Me incomoda um pouco, tá? Quando as pessoas levam para qualquer lugar, não é comunidade, favela, o que seja, tá? Qualquer lugar, a coisa sem o espírito de como a coisa é. Tá? Então, quando se leva alguma ideia, algum processo para, no caso, uma comunidade, um local onde há essa carência da informação, da comunicação, tá? Elas levam sem princípios. Então, quando você sai e vai com o seu espírito, tá, acadêmico, mas o seu espírito acadêmico não arrogante. Sei. Tá? Porque a academia é arrogante. A gente sabe que é essa aí. O próprio meu cientista filósofo predileto, Flusser, fala, tá, que hoje nós estamos na era da imagem, porque a gente está rasgando essa arrogância, tá, da escrita, entendeu? Complexa. Sei. Tá? E está transformando isso em imagem. Senão, daí isso é outra conversa. Mas, quando você vai para esses lugares e leva, tá, uma coisa com um carinho, com certa singeleza, de que, olha, isso você também tem direito de saber. Isso você também é capaz. Fica fácil. O problema é que não levam artesanato, capoeira, o que quer que seja, com esse sentido. Que ele não vai fazer capoeira, ele não vai fazer artesanato, porque aquilo vai dar alguma coisa para ele na vida. Aquilo é simplesmente, olha, faz isso para você se distrair, porque você vai continuar na mesma. Entendi, eu sei disso. Então, não é o artesanato, porque o artesanato, quando é levado... Não, entendi. Com ciência. Certo. Agora vamos falar ciência. Não, como a gente tem uma coisa muito... do moderno, né? E não do contemporâneo, que é arte, tá? Ela já passou para o lado da ciência há muito tempo, e eles não contaram para a Escola de Belas Artes e para alguns aí, tá? Só não contaram para eles. Tá? E que já passou para a ciência há muito tempo, quando introduziram uma série de novas disciplinas dentro do próprio ensino dessa coisa. Tá? Isso, inclusive, se levar até na própria história de quando a família real chegou no Brasil, tá? e trouxe os franceses para implantarem aqui a Escola de Belas Artes, e eles mesmos já modificaram aquela Escola de Belas Artes que a família real queria, tá? E introduziram a matemática, a física,
entendeu? A fazeção de coisas, entendeu? Sei, isso já é muito tempo. As pessoas não estão sabendo que isso já tem muito tempo. Não é o artesanato chega lá, fica fazendo uma esculturinha, ou então amassando o barro, ou trançando alguma coisa. É que eles já naquela época, já estamos falando de 1800 e começo, naquela época já faziam isso, já tinham essa proposta, porque a Europa, tá, em 1850, teve uma exposição fantástica, tá? Advinda da Revolução Industrial. Eles já estavam na Revolução Industrial, e nós estávamos ainda na era agrária. Tá? E essa era agrária, ela permanece até hoje. Ela vai até hoje, até os dias de hoje. Tá nesse burburinho do pensamento, e aí você vai me desculpar, todos os presidentes do Brasil, inclusive do Lula e de quem está aí, de quem quer que seja, eles não estão pensando, não estão pensando nisso que você está pensando. Eles estão pensando no voto e de se alguns melhorar, já é ótimo para eles. Tá? Não é um pensamento grande, um pensamento de Brasil, um pensamento de, de modificar, porque se eles quisessem modificar, eles iriam lá na base, lá na criança, nas escolas. Opa, obrigado, hein? É muito fácil você modificar uma universidade, porque eu mando nela, mas modificar um curso primário, eu na minha época era primário, né? Curso de primeiro grau, que é da prefeitura, o curso de segundo grau, que é do Estado, é difícil. Sim. Então, sabe, essas coisas, quando eu vejo tirarem você da universidade como pesquisador e você olhar aqui, poxa, eu vou levar para lá porque eu tenho essa vocação, tá, poxa, uma vocação belíssima de levar o carinho e querer trazer essas pessoas, darem a essas pessoas o direito que elas têm, isso é um direito. Tá? É maravilhoso, mas eu acho que eu fico assim agoniado, entendeu? Porque não querem fazer isso. Nossos cursos de pedagogia, tá? Eles são fracos, eles não propõem isso para o professor que vai para aquela escola fazer esse tipo de proposta, de ensinamento. Não vai, ele não vai. Sabe o que é, professor? Não é nem ensinamento, é compartilhar. A gente simplesmente compartilha, né? A gente leva, eu acho que não isso é novo, vamos dividir isso tudo. É isso que a gente faz. É belíssimo o que você faz, belíssimo, mas eu sinto falta assim, por que isso não é passado dentro dos cursos aqui da universidade, com que o professor tenha essa capacidade, entendeu? Dentro da escola onde eles vão dar aula. Eles não têm que dar aula da física pela matemática, como você bem falou, que é a formulazinha. Da física pela física, da física ligada ao humanismo, da matemática usar o humanismo, tudo, sabe? Desculpe, senão eu vou ficar aqui. Fazer só um pequeno comentário. Quer dizer, a gente faz parte de um espaço Alexandria que é coordenado pelo professor Luiz Bevilacqua, já li muito sobre. Que foi uma das pessoas que fundou a Universidade do ABC em São Paulo. Isso. E lá o espírito é assim, as pessoas entram num curso básico que não sabem o que fazer, é tudo junto, uma filosofia, matemática. E uma coisa que ele até comentou, quer dizer, que, segundo ele, é o modelo que estou adotando em Yale atualmente, o curso de física não tem matemática no primeiro ano. As pessoas só vão aprender a usar a matemática quando eles entendem a física. Não adianta você pegar um monte de formulazinhas e aprender a aplicar fórmulas achando que você está entendendo a coisa. Quer dizer, você só vai precisar da matemática quando você começa a entender, assim, agora é o que eu estou entendendo. Como é que eu resolvo esse problema? Assim, a ferramenta está aqui, é uma coisa um pouco instrumentalizada. Quer dizer, essa coisa que você está falando nesse nível, que, olha, eu esqueci de parabenizar, você atualmente aqui é o meu herói. Assim, uma pessoa... Eu estou impressionado com essa história, com essa história que você está contando, assim, de... Não, é um negócio extremamente impressionante. Ainda mais do conhecimento, através do trabalho como seu. Eu fiquei, inclusive, com vontade de aprender também a física, né? Não, e existe esse negócio, quer dizer, você falou, na universidade no Brasil tem pessoas conseguindo fazer isso. A Universidade do ABC em São Paulo, acho que é uma das que vai florescer muito por causa disso. Eu já fui banca de alguns concursos lá, o pessoal que está entrando é muito bom, é muito diferenciado. É essa coisa assim de que você não está amarrado a nada. Nada não pode ser feito, nada vai dar errado a princípio. Você tem uma boa ideia, vamos testar, vamos ver qual é, o que vai dar isso.
é um Só espírito comentando bastante... uma coisinha de nada em cima do que você falou, porque, cara, a gente que faz física, a mão coça para você botar uma fórmula. E eu vejo isso com os meus estudantes de doutorado. Quando eles vêm tirar dúvida comigo, a primeira coisa que eles vão ficar, falam, não vai para o quadro, fala o que você tem dúvida, fala, expressa, não escreve uma fórmula. Mas você sabe que a gente segura a mão, cara, é difícil. Então, para a gente é aprendizado também. Eu aprendi com isso, sabe? Eu não era assim também. Esse curso que foi meu professor, porque ali a gente viu que se não for assim, você não aborda as pessoas. Então, eu estou aprendendo até hoje, realmente. Fantástico. Boa tarde, tudo bom? De ponta e está aqui, a gente tem o privilégio de estar recebendo ele aqui agora como aluno da Universidade das Quebradas, mas um profissional dos mais completos também. Então, ele tem esse duplo caráter, como nós aqui também estamos assumindo os nossos muitos lados. Feijão, muito obrigada por estar aqui. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Somente eu peguei a palavra do professor quando falou de não há interesse. Né? Realmente, eu já percebo isso desde a minha infância. Né? Por exemplo, só para sintetizar com respeito a quando eu falo da minha infância. Por volta da década de 80, o hip-hop começou a estourar. Não como hip-hop, mas como rap. Aí eu escutei da minha professora na escola, ó, quem escrever letra de rap ou cantar rap vai ser expulso da escola. Só que eu venho de uma família, graças a Deus, a gente sempre foi descolado. Aí eu falei, pô, beleza, eu não vou criar um problema para eu ser expulso. E comecei a me enveredar pela palavra, propriamente dita. Eu falei, vou escrever qualquer coisa e tal. Aí, por volta da década de 80, estoura um movimento, meados da década de 80, nos Estados Unidos, vocês conhecem Slam Poetry. Né? Em Chicago, estourou com Mark Smith e tal. De lá para cá, eu venho trabalhando, eu sou pioneiro disso no Brasil. E essa é a metodologia que eu uso dentro da escola. Porque dentro do Slam Poetry você tem a oralidade. Né? Ou seja, você tem a palavra oral com a poesia e a oralidade. E o descobrimento de novas formas da oralidade poética. Então, o que acontece? Em escolas onde eu trabalhei e trabalho com letramento, onde os professores não conseguem ensinar as crianças a ler e escrever, quando eles estão comigo, a coisa acontece. Até a ponto de professores falarem, o que você tem? Como é que você faz? Eu falei, não tem nada demais. É só fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Na verdade, muitos professores sabem o que deve ser feito. Né? Mas entra naquela história burocrática, não, eu estou ganhando o meu, entendeu? O governo não me paga bem. São vários fatores, né? Então, o primeiro passo, assim, a pessoa já não tem amor pelaquilo que ela escolheu. Né? O país não dá aquelas condições, primeiro. Aí já são vários fatores envolvidos. Se a gente for analisar, são diversos fatores. Porque eu não trabalho com educação de agora. Né? Eu comecei, já na minha infância, eu sou da Cidade de Deus, já ajudava mães que deixavam com a minha mãe, eu já ensinava a ler e escrever. Eu, antes de entrar na escola, eu já sabia ler e escrever. Né? Aos 4 anos de idade, eu já sabia ler e escrever. Minha mãe botou na explicadora. Entendeu? Então, em comunidade tinha muito isso. E as pessoas vêm de comunidade como se as pessoas fossem ignorantes. Não são. Né? Haja visto, por exemplo, um dos maiores filmes de todos os tempos, o livro é de um cara de comunidade, Cidade de Deus. É um marco na história. Né? E o que acontece? O que eu mais vejo é o desinteresse por desinteresse mesmo. Né? Ou seja, eu vou botar a culpa no outro, vou botar a culpa no outro.